a todos, muito boa tarde. Muito obrigada por terem vindo aqui a este espaço tão bonito, tão acolhedor, porque eu não conhecia, estou maravilhada, da Livraria Almedina, aqui no Rato, para este evento tão feliz, que é a apresentação do livro Arrancados da Terra, aqui em Portugal, do Lira Neto, que está aqui à minha esquerda. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Almedina do Rato, claro, por nos ceder este magnífico espaço. Que privilégio ter um espaço assim, aqui em Lisboa, e onde possamos estar também em segurança, não é? E todos juntos, apesar da pandemia, neste momento de celebração. Queria também agradecer, naturalmente, à doutora Esther Muksnik. Esther Muksnik, ok. A Esther Muksnik, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, mas não só, também aceitou escrever o prefácio português a este livro, o que muito nos honrou, porque as palavras da Esther, desculpa, são uma absoluta autoridade nesta matéria de que trata o livro, e a leitura que ela faz abre muitas e largas janelas de entendimento importantes para todos, quer sejamos ou não especialistas. Obrigada, Esther, pelo seu trabalho e pela sua disponibilidade também, não apenas neste livro, mas com a obra que também tem publicado e com a qual tem contribuído de uma forma tão decisiva e importante para iluminar a história de Portugal e do povo judeu. E por último, o agradecimento mais importante que eu quero fazer é ao nosso querido autor, o Lira Neto, com quem troquei os primeiros e-mails em dezembro do ano passado. Já lá vão uns meses. Foi há pouco tempo, mas parece que já nos correspondemos há tanto tempo. E a verdade é que só hoje nos conhecemos, finalmente. Este livro chegou-nos através de um colega nosso no Brasil, na Companhia das Letras, que é o Otávio Marcos da Costa, que nos enviou o manuscrito com a recomendação de que o lêssemos, porque era um livraço. E só pela sinopse que ele nos fez, o entusiasmo foi logo muito grande, e depois com a leitura, uns dias depois, veio a certeza absoluta de que queríamos muito publicar, e o manuscrito ainda nem estava acabado. Foi mesmo muito impactante aquela primeira leitura. O Lira, para quem ainda não conhece aqui em Portugal, o Lira é um escritor de mão cheia, é um autor de excelentes biografias, nomeadamente a aclamada biografia de Getúlio Vargas, em 3 volumes. Qualquer projeto em que ele se envolvesse seria sempre recebido com enorme expectativa por nós, porque conhecemos o sucesso desta biografia. No entanto, a magnitude do Arrancados da Terra e a envolvência com que ele conta a história e a tragédia destes cristãos novos que foram expulsos de Portugal, a saga da sua fuga pela Europa até Amsterdão, a viagem para o Brasil, os obstáculos à integração e à vivência mais básica que gerações e gerações tiveram de enfrentar, e um mundo onde não se vislumbram direitos adquiridos, onde oportunidades e perigos se confundem, foi avassalador, efetivamente. Esta é uma viagem alucinante deste livro, desculpem, com um enredo que parece um romance, só que não é um romance, não é ficção, é história, e é a história com um eco estranha e tristemente atual, que nos faz refletir sobre os tempos que vivemos, sobre a xenofobia, a discriminação e as fronteiras e as barreiras que se constroem para proteger uns de outros, mas que apenas servem para alimentar ódios e contribuir para a ignorância e violência que lhe é inerente. É inevitável mesmo emocionar-nos com este livro, quando acompanhamos o percurso destas pessoas, mas o desconforto e a dureza que sentimos são os sintomas mais flagrantes da tomada de consciência e do crescimento que isso envolve. Mas sobre esta viagem e sobre a história dos judeus sefarditas será sempre melhor ouvir quem entende do assunto, que é para isso que aqui estamos. Por isso vou passar a palavra à Esther. Esther, como é que foi ler este livro? Se não se importa, eu gosto de falar de pé. Claro. Mas É sei lá... use o microfone, talvez. Eu acho que não preciso. Ouvem bem ou não? Como? É preciso. Pronto.
Bem, eu não me considero especialista nenhuma, eu sou uma leitora e sim, faço alguma investigação, porque é um tema que me interessa muitíssimo. Mas eu queria, em primeiro lugar, claro, agradecer o convite para fazer o prefácio, não é? E foi assim que tive a sorte de ler em primeira mão, portanto, o livro na edição brasileira, com as notas todas e com as fontes todas, que eu sei que há uma maneira de aceder a elas, e, portanto, acho que as pessoas interessadas é muito interessante ver todo o percurso de investigação feito pelo Lira Neto, que é de facto notável. E eu acho que, por um lado, eu tive pena de não ver essas notas, como eu já disse, no livro, mas sei também que elas podem ser acessíveis a quem estiver interessado e, portanto, isso é uma mais-valia. Eu, quando aceitei, de facto, como disse, eu não conhecia o Lira Neto, não conhecia o autor, não conhecia o texto, obviamente, mas o tema interessou-me muito, porque, de facto, é um tema... de que é que fala o livro? Portanto, algumas pessoas com certeza já o leram, não sei se o leram ou se não, mas fala, no fundo, daquilo que podemos chamar de os desterrados de Portugal pelas perseguições da Inquisição, pessoas às quais foram cortadas as suas raízes e aquilo que é mais importante, ou uma das coisas mais importantes para um ser humano, que é a sua identidade. Essas pessoas passaram a ter 2 nomes, portanto, com as conversões forçadas, não é? Estou a falar com as conversões forçadas a partir de 1497. Essas pessoas foram, de facto, foram-lhes tirados o nome, foi-lhes tirada a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, foi-lhes tirado o país também, as pessoas que se foram embora, que acreditavam ser o seu, e, portanto, poderia ser uma história trágica. Mas o que a mim, digamos, aquilo que eu, pelo menos acho que o tema é fundamental e que está muito bem traduzido no seu livro, é que, de facto, essas pessoas fizeram da tragédia uma força. Adaptando-se, procurando reconstruir as suas vidas. O livro mostra isso muito bem, nomeadamente no Brasil, mas não só, não é? Aquilo que nós costumamos falar em diáspora, porque nós não utilizamos, normalmente os estudiosos e os académicos portugueses são mais neutros do que no seu caso. E eu devo dizer que a mim também me interessou muito, interessou-me o facto de não ser português. A língua é a mesma, mas não é português. E, portanto, interessava-me ver um olhar diferente sobre... e, de facto, há uma coisa que me chamou logo a atenção, que é o título. O título não seria utilizado, penso eu, não sei se estão aqui académicos portugueses, eu não incluo nisso, não é? Mas não seria utilizado o título Arrancados da Terra. Nós utilizamos diáspora, que não traduz exatamente, porque a diáspora é uma coisa voluntária normalmente, não é? E também houve pessoas que saíram voluntariamente, mas voluntariamente porque não conseguiam, não por causa das perseguições da Inquisição, mas porque rejeitavam o verdadeiro espartilho do pensamento, da criatividade, da invenção, de tudo que era a Inquisição. E, portanto, houve muitas pessoas, por exemplo, o Uriel da Costa, de que fala muito bem no seu livro, não é? O Menacer Ben Israel, não é? Que não era Menacer Ben Israel de nenhum, que era da Madeira e era... bem, agora de repente esqueci-me do nome. Qualquer coisa Soeiro, pronto. Inclusivamente o próprio Uriel da Costa nasceu como Gabriel da Costa, não é? E não Uriel. Mas pronto, portanto, interessou-me esse olhar diferente. Manuel Dias Soares. É isto. Como? Manuel Dias Soares. Manuel Dias Soares, exatamente, desculpem. E interessou-me esse olhar diferente e realmente eu acho que uma das coisas que eu
gostei muito e acho que as pessoas todas vão gostar, é o lado, digamos, mais emotivo que o livro tem. E emoção não quer dizer que não haja transmissão rigorosa de conhecimento. E o livro prova bem, nomeadamente em todas as notas, as fontes que são citadas, não é? E eu acho que nós vemos isso, e eu acho que isso tem a ver um bocado com o próprio percurso da vida do Lira Neto, porque pelo que se sabe, não é? E que está escrito no livro, Lira Neto vem viver para Portugal, não é? Espero que aqui fique, vem investigar na Torre do Tombo e descobre que ele próprio é descendente de cristãos novos portugueses que fugiram para o Brasil, que se foram embora para o Brasil. Portanto, eu acho que isso deu um caráter, foi isso também que contribuiu, se calhar, isto são tudo especulações minhas, não é? Mas se calhar foi isso também que deu ao livro um caráter, este caráter emotivo, que nos ajuda, que nos faz sentir, não só conhecer intelectualmente, que é uma transmissão sempre fundamental, mas também sentir um bocado, quando acompanhamos o livro, nós sentimos o que se vai passando. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e nomeadamente quando se fala de história, porque há um bocado a ideia às vezes de que a história é uma coisa complicada e um bocado longínqua e tal, embora eu acho que em Portugal agora há muito mais interesse sobre a história do que havia antes. Mas pronto, portanto são... E mesmo o título, Arrancados da Terra. De repente, e é como eu escrevi no prefácio, é como se nós sentíssemos um rasgão, uma ferida, porque de facto, como eu estava a dizer, são pessoas que têm um corte na sua vida. Mas o que eu acho mais interessante de tudo, talvez no livro, é a forma como é analisada e como é revelada e mostrada e interpretada esse grupo humano, que eu acho que é um grupo humano extraordinário, que tem uma curta duração, são os cristãos novos, não é? Portanto, as pessoas que, convertidas ao cristianismo, não é? E que continuam ou não, ao longo dos séculos, enfim, dos tempos, continuam ou não a praticar secretamente o judaísmo. Ou seja, são cristãos novos, não forçosamente judaizantes, não é? Ou seja, que continuam a praticar, mas alguns deles, sim, muitos deles, sobretudo no princípio, quando ainda o decreto de expulsão e as conversões estavam muito vivas ainda na memória e na pele das pessoas, e portanto eu acho que a descrição que é feita através até de personagens, não é? Citei há bocadinho duas, não é? O Manasseh Ben Israel e o Uriel da Costa. Acho que é muito interessante. E esse fenómeno é um fenómeno único. Eu acho que é um bocado um fenómeno único na história. Porque, como eu disse, são pessoas que não se resignam enfim, à dor e ao sofrimento e à tragédia que vivem. Não querem ser vítimas. São pessoas que lutam para refazer as suas vidas, que se adaptam e que, de facto, exatamente por serem pessoas que têm dois mundos. O mundo cristão neles próprios, o mundo cristão e, de alguma forma, também o mundo judaico, ou pelo menos uma tentativa de mundo judaico, ou enfim, reminiscências do mundo judaico, essas pessoas vão ter um papel extraordinário em vários aspectos. Em primeiro lugar, no próprio judaísmo. Porque o judaísmo, naquela época, vivia muitas vezes em comunidades fechadas. E estou a falar do judaísmo em geral, não estou a falar só estou a falar do judaísmo Ashkenaz, não é? Portanto, a Europa de Leste, que vivia, de facto, muito fechado em comunidades, em guetos, não é? E mesmo as comunidades originariamente sefarditas, de uma perspectiva diferente, porque são pessoas originárias da Península Ibérica, mas que se espalharam de forma planetária, não é? Mas nomeadamente no Império Otomano, por exemplo, e em vários sítios, e na Europa mesmo, não é?
E, portanto, essas pessoas vão tentar transformar... e, portanto, eu estava a dizer, elas têm um papel dinâmico no judaísmo porque põem em causa muitas coisas. Isso foi fundamental na época. Por isso é que nós temos, por exemplo, um Spinoza. O Spinoza, que é excomungado pela comunidade de Amsterdão, exatamente porque as ideias dele não eram aquelas que eram as conformes com o judaísmo tradicional ortodoxo. Porque vamos lá ver, estas comunidades que são formadas pelos judeus portugueses na Europa, nomeadamente na Europa, mas não só, Amsterdão, Hamburgo, Veneza, sei lá, em uma série de sítios, essas comunidades, o que é que elas acolhem? Acolhem pessoas que não eram, na realidade, judias. Acolhem aquilo que, aliás, ficou conhecido como os novos judeus, porque eles são novos judeus, não é? Eles não são... E então, essas pessoas têm dificuldade em se integrar. Nem todas, houve pessoas que se integraram muito bem, pronto. Mas muitas pessoas têm dificuldade em integrar-se, porquê? Porque tiveram porque têm uma mente mais aberta. Dolorosamente mais aberta, mas mais aberta. Porque estiveram em faculdades onde os judeus não tinham acesso, os cristãos novos, muitos deles tinham, porque estão, de facto, entre os dois mundos. E dessa, podemos chamar incomodidade e dificuldade, e às vezes sofrimento também que isso trazia, na verdade também sai um contributo extraordinário. E nós vemos por todo o lado que esses cristãos novos dão contributos incríveis. Primeiro, eles são, devido à rede de contactos que têm a nível planetário, quase que se pode dizer, e que são contactos que são ou familiares, uns são judeus, outros são cristãos novos, outros são judaizantes, outros não sei... Mas essa rede faz deles, de facto, os precursores e os pioneiros no capitalismo global. E essa é uma coisa nova, uma coisa, portanto, é um contributo fundamental deles. Por outro lado, também na filosofia, nas ciências, nós vemos que há médicos fantásticos por todo lado. Por exemplo, o Ribeiro dos Santos, que foi médico da czarina da Rússia, e pronto, e muitos outros, em França, na Inglaterra, em todo lado, portanto, tiveram um papel fundamental. E eu, por isso, sendo eu própria askenaz, a mim interessa muito, 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 e tenho estudado bastante esse tema, porque eu acho que como digo, é um grupo humano que tem uma duração pequena, breve. No fundo, é princípios do século XVI, essencialmente, não é? Século XVII, e no século XVIII começa a declinar. Porquê? Porque as pessoas integram-se, assimilam-se, ou mantêm oficialmente o seu judaísmo, e portanto, pronto. E nesse sentido, mas é um grupo humano que sofre, mas que transforma esse sofrimento em força, e eu acho isso fantástico, e quero dizer que o livro espelha isso muito, muito, muito bem. E eu, pronto, não vou ficar muito mais tempo. Recomendo vivamente o livro. Como digo, é um livro escrito de uma forma quase como nós vamos atrás do livro, nós queremos ler o livro num fôlego, e ao mesmo tempo um livro extremamente rigoroso do ponto de vista histórico, e portanto os meus parabéns, e até breve. Obrigada. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, a todas. Para mim é um privilégio estar aqui, e estou aqui por uma série de circunstâncias, e interessante que a minha querida editora aqui citou o Otávio, porque o Otávio, que é meu editor no Brasil, junto com o Luiz Schwartz, foi que decidiu provocar a editora objetiva, a Penguin, aqui em Portugal, né, para tentar trazer este livro para cá, né, que é uma espécie de viagem de volta, né, dessa história para Portugal. Mas é um privilégio estar aqui, é um privilégio estar nesse espaço tão bonito, né. Eu não conhecia essa livraria, conheço pouco Lisboa, moro no Porto, né, tenho vindo menos que queria a Lisboa, principalmente por causa da pandemia, nosso poder de locomoção ficou logicamente comprometido, e é bom
desconfinar num momento como esse, né? Começar a desconfinar num momento como esse. E tenho aqui o privilégio de ter essa edição tão bem cuidada, ficou tão bonita e que foi tão respeitosa, né, com o texto, né, com a edição original. Há essa circunstância que Esté falou, de que as notas não estão incluídas no livro físico, mas isso foi uma decisão compactuada e acordada entre a edição, e a editora e o autor, para fazer com que esse livro chegasse de uma forma mais acessível ao leitor, e as notas, todas elas, estão acessíveis e podem ser lidas e consultadas na nuvem, na internet, e eu cito isso na introdução do livro e também ao final dele. Bom, privilégio também ter uma prefacista deste quilate, né? Quando Euridice me disse que ia convidá-la para escrever o prefácio, eu fiquei muito preocupado, né? Eu disse, mas o primeiro seria além de ser Askenazi, para escrever sobre uma história de sefarditas, era uma autoridade no assunto, e poderia ser ali o meu primeiro teste, a minha primeira prova de fogo. Se eu fosse reprovado à saída, né, eu estaria bem encrencado, né? Mas, felizmente, a Esté soube e dedicou uma generosidade a esta leitura, foi muito gentil nas suas palavras e foi muito profunda no que eu acho que esse livro tem de importante, Esté. Queria destacar o que você disse, o que tu disse, sobre um livro que tenta conciliar, e isso é uma característica que eu tento empregar no meu trabalho como uma constante. Ele tenta conciliar este rigor da investigação, este rigor da metodologia da pesquisa histórica, com uma atenção toda especial para o cuidado com o texto, para o prazer que esse texto possa vir a proporcionar para o eventual leitor, né? Então, no livro há uma passagem, há uma citação de um dos personagens. A maioria dos personagens desse livro são personagens anônimos, mas alguns ilustres, entre eles o Antônio Vieira, e o Antônio Vieira diz um determinado momento em um de seus escritos, e eu cito aí, em que ele diz como devem ser as palavras, ou seja, como é que deve ser o estilo de um autor, né, de um texto. E ele diz, as palavras têm que ser como as estrelas, as palavras têm que ser elevadas, mas muito claras, né? Então é isso que eu persigo a todo instante no meu texto, tentar dar ao leitor um texto na medida das minhas competências, das minhas limitações e das minhas possibilidades, um texto elevado, e, ao mesmo tempo, um texto que seja claro, que seja translúcido, e acho que talvez meus colegas jornalistas que estão aqui, né, podem concordar comigo, que talvez isso seja uma herança que nós trazemos da nossa formação de jornalistas, que tem como missão, inclusive, tentar decodificar conteúdos complexos para uma parcela mais ampla de público. Então, por mais que os meus estudos acadêmicos depois tenham me encaminhado numa outra direção e me distanciado do jornalismo periódico, do jornalismo diário, né, depois de ir para a semiótica e de ir para a história, eu não perdi esta perspectiva da preocupação com a recepção do texto, né? Eu acho isso fundamental. E unir isso cada vez mais com a minha trajetória posterior ao sair das redações, a minha trajetória de reaproximação com o mundo acadêmico, um compromisso cada vez maior, né, no rigor do trato com as fontes documentais. Eu tento, nesta busca de fazer as palavras claras e elevadas, né, recorrer não simplesmente ao que nós poderíamos chamar de divulgação histórica, né, de fazer um livro de divulgação histórica, uma compilação de pesquisas anteriores, mas tentar ir, e isso é o que mais me fascina, né, ir aos arquivos, ir às fontes primárias, ir aos documentos, comer poeira, comer pó, né, me impregnar nessas histórias de vida, e este livro me permitiu essa consulta a uma variedade de acervos e de arquivos, né, que se completaram de uma forma a montar este quebra-cabeças deste livro que me parece que é escrito e foi escrito com a intenção de ser lido em camadas, em várias camadas, né, há vários personagens.
e várias situações e vários cenários. Eu não acredito que, ao mesmo tempo, que não se possa, eu acredito que não pode se dedicar a qualquer área da produção do conhecimento sem paixão e sem emoção, né? Então, eu não concebo um historiador que olha para um documento ou para um determinado episódio histórico de forma asséptica, de forma, né, com luvas, né, neutra ou o que seja. Eu acredito na paixão, é a paixão que me move, é a paixão por escrever, é a paixão da investigação. E acredito também que, nessa perspectiva de construir uma narrativa histórica, né, porque este livro, assim como meus outros livros, e tem toda uma discussão historiográfica sobre a recuperação da narrativa como produção do conhecimento histórico, e eu sou um entusiasta disso, né, eu sou alguém que estudou narrativa, que estuda narrativa, e eu tento fazer esta pesquisa histórica ser passada para o leitor dentro de uma perspectiva narrativa, e não se tem boas narrativas sem bons personagens, né? Então, o primeiro grande desafio, né, depois de fazer uma espécie de voo de pássaro sobre toda essa documentação e toda a bibliografia consultada, contar a história de um grupo de pessoas que, perseguidas pela Inquisição, se refugiam na Holanda, depois passam ao Brasil e acabam por, segundo alguns, né, é uma questão historiográfica que eu também discuto, se é ou não uma verdade, ou se é um mito de origem, o fato de esses judeus terem chegado a Nova Amsterdã, a atual Nova York. Então, de fazer este voo de pássaro, eu tive que ir para os documentos, eu tive que ir para a bibliografia em busca de personagens. E quem lê o livro, quem já leu o livro, sabe que os primeiros personagens que aparecem, Gaspar e Filipa, que são presos e perseguidos pela Inquisição, processados e condenados pela Inquisição, são os personagens que abrem o livro, mas não foram os personagens que primeiro eu escolhi para a narrativa. O personagem que eu escrevi, que eu pensei primeiro, foi exatamente, né, Manuel Dias Soeiro, né, ou seja, Menasseh Ben Israel, que é o personagem que, filho de refugiados. Por que eu escolhi Menasseh? Eu vi um filho de refugiado português, cresce na Holanda, se educa na Holanda, se torna um homem erudito na Holanda, em Amsterdão, e livre pensador que era, devido a todas as circunstâncias que Esté tão bem explanou aqui, tentava, de uma perspectiva de não criar muralhas, mas criar pontes, canais de diálogo e de entendimento, ele acaba se dando mal em algumas circunstâncias, né? Porque ele tentou, por exemplo, conciliar fé e ciência. Ele tentou, por vezes, conciliar a filosofia e a teologia e todo o aparato da fé cristã com a fé judaica, ele mostrando, inclusive, que não haveria tantas incompatibilidades assim, né? E ele escreve alguns livros nessa perspectiva. E esses livros são muito mal recebidos pela comunidade portuguesa em Amsterdã, a ala mais ortodoxa, sem spoiler, tá? É só um pequeno resumo, mas ele acaba por se chocar com essa ortodoxia, como Uriel da Costa tinha se chocado de forma ainda mais intensa antes, e o que esse personagem me fascinou foi justamente isso, um homem que buscava o consenso, que buscava a construção de pontes, foi alvo de seguidas incompreensões. Isso me fascinou, né? Este caráter meio quixotesco deste personagem, que vivia, inclusive, como todo escritor, a se queixar de que tinha menos dinheiro do que deveria ter, né? Todo mundo, ele tinha todas essas... Chegou a pensar em ir migrar para o Brasil, construir e fundar uma empresa de importação de açúcar, ou seja, o grande sonho dele era ir ao Brasil, e o que daria muito bem para puxar o gancho da história, mas Menasseh não foi ao Brasil. E eu disse, não dá, esse personagem não dá. Depois percebi que exatamente o fato de ele não ter ido ao Brasil é que era significativo, né? Enquanto muitos outros da comunidade iam, ele não foi por esses motivos. Foi preterido, né? O rival intelectual dele, Isaac Aboab da Fonseca, acabou sendo enviado ao Brasil para ser o primeiro rabino das Américas,
para uma dor imensa e um constrangimento imenso de Menaça. Mas quando eu vi este personagem, eu disse, eu preciso saber de onde ele veio, né? Então eu preciso buscar a vida anterior dele. E aí, quando me deparo com os processos inquisitoriais dos pais, né, deste homem, eu disse, este é o personagem, porque os pais dele, Gaspar Rodrigues e Filipa Rodrigues, foram presos pela Inquisição, ela primeiro, Filipa primeiro, e os processos nos ajudam a entender uma série de procedimentos da prática dos inquisidores. Filipa é presa porque é delatada por uma sobrinha, e nessa época a delação premiada era um valor, né, dentro dos tribunais inquisitoriais, e Filipa é levada à sala de tormentos, arrancam-lhe todas as vestes, e ante a visão, a simples visão daqueles instrumentos de tortura, quando os inquisidores lhe dizem, se acontecer algo contigo, se vieres a se ferir gravemente, se vieres a morrer, a culpa não é nossa, a culpa é tua, porque não quer nos contar a verdade. E a Filipa, ante essa perspectiva de ser torturada, acaba por entregar o marido. Acaba por entregar a Gaspar. Ela estava sendo acusada de judiar em segredo, de professar o judaísmo em segredo, e acaba dizendo que aprendeu tudo com o marido. E assim Gaspar também é preso, e a família fica destruída, com 3 filhos abandonados e os pais presos pelo Santo Ofício. Isso só para dar uma ideia, né, da atmosfera inicial desta história, e só para falar algo mais de Filipa, tem algo que me impressionou profundamente no seu processo. Os processos inquisitoriais, quem já leu, sabe que eles são minuciosos, eles são detalhistas, eles são cruéis exatamente por entrar nos detalhes, inclusive, das sessões de tortura. E Filipa acaba por enlouquecer no cárcere, atribui isso, muito provavelmente, ao tormento pelo remorso de ter denunciado, delatado o próprio marido e esfacelado a sua família, deixando 3 filhos ao abandono. Ela enlouquece e sempre que interrogada pelos inquisidores e pelos médicos da Inquisição sobre o que ela sentia, sobre o que ela estava sentindo, ela dizia uma frase que para mim é terrível e acabou por se tornar título de um capítulo. Ela dizia, eu tenho um fogo e um bicho no meu coração. Eu tenho um fogo e um bicho no meu coração. É a única coisa que Filipa repetia. Isso, para mim, mostra a máquina de crueldade que era aquela instituição, né? E me ajudou, então, a introduzir o leitor neste primeiro cenário da Lisboa deste momento, em que a Inquisição atuava como uma espécie de poder dentro do próprio poder, né? Às vezes superior, inclusive, ao poder real, né? Então, este livro começa a contar todas essas histórias até a fuga para a Holanda e depois como eles se passam ao Brasil. E eu falando sobre essas coisas um dia desses com um colega jornalista que me entrevistava, ele me perguntava, todos os outros livros que escreveu são mais ou menos no século XX, o máximo que tinha recuado era o século XIX, quando escreveu sobre o romancista José de Alencar. Por que voltou para um passado tão remoto? E a gente conversando durante a entrevista, eu cheguei ali a um momento, uma epifania, e eu disse, poxa, é verdade, eu nunca tinha recuado tanto, mas talvez exatamente por isso esse é meu livro mais contemporâneo, é o meu livro mais atual, é o meu livro que mais tem a dizer sobre o mundo atual, né? Ou seja, todas as construções dos discursos de ódio que estão presentes em alguns dos personagens, toda a luta contra a intolerância, toda a luta contra o preconceito, toda a resistência dessas pessoas a esse universo de intolerância e de preconceito, torna, como bem disse, né, não sei se é Eurídice ou Esté agora, né, torna este livro dolorosamente atual, torna este livro profundamente incômodo e talvez, né, sem nenhum cabotinismo, talvez necessário nesse instante. Eu estou em Portugal exatamente por isso. Eu sou um desterrado, eu sou um arrancado da terra, né? Eu estou aqui em Portugal porque, sim, de forma voluntária, sim, mas essa questão voluntária é voluntária até certo ponto, né? O ar se tornou irrespirável,
Aí eu precisei atravessar um oceano para que as minhas filhas não vivessem naquele ambiente tóxico, né, que se tornou, infelizmente, o meu país. E é por isso que, com licença, Judith, é por isso que na dedicatória deste livro, eu fiz questão de dizer que esse livro é dedicado a todos os desterrados, retirantes, refugiados, apátridas, proscritos, exilados, imigrantes, degredados, foragidos, expatriados, fugitivos e desenraizados do mundo. Eu acho que esse livro, ele conta, sim, a história deste grupo de judeus sefarditas, mas esse drama, ele é universal, ele é atemporal, né? Ele é de todos nós, né? Então, assim, e por isso, nessa descoberta, como disse Esther, durante a pesquisa acabei por descobrir minha ascendência, né, de cristão novo, o que foi, de fato, sim, um ingrediente a mais de emoção no trabalho da investigação, mas eu diria uma coisa: a consciência de que, ao recuar tanto no tempo e descobrir a recorrência de determinados discursos, de determinadas construções mentais, de determinadas formas de repressão e formas de tentativa de diabolizar, de satanizar, de demonizar o outro, né, me soavam, a cada documento conferido, me soavam tão profundamente atuais, e que o livro, ao mesmo tempo que provocou-me muito prazer em trazer de volta esses personagens, me provocou também muita dor, né? Foi um livro escrito de forma muito dolorosa, exatamente por isso, né? Mas por isso mesmo, talvez necessário. Bom, eu não queria que isso virasse um monólogo, não queria que isso virasse só eu falando também, não sei se estava previsto, não sei se vou quebrar o protocolo, mas se alguém quiser, se a gente pode abrir um pouco para vocês, e quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, tiver uma curiosidade, né, por favor. Eu acho que é sempre mais interessante quando há um diálogo, quando há a possibilidade da gente trocar ideias, principalmente depois de tanto tempo isolados dentro de casa, né? Vamos aproveitar para nos ver, para conversar, né? Para trocar ideias, e mais uma vez, né, antes de terminar, eu queria deixar mais uma vez registrado, então, o meu profundo agradecimento, né, à Objetiva, à Penguin, né, o meu profundo agradecimento a Euridice, que foi um amor, assim, né, fez com que esse livro ficasse tão bonito. É um livro que graficamente é um livro muito bem trabalhado, tem imagens maravilhosas, e foram feitos todos os esforços para tornar essa edição portuguesa o mais próximo possível da edição brasileira, né? E eu estou muito feliz com o resultado, né? Agradeço imensamente. Eu posso dar aquela notícia sobre a... Sim. Bom, se não pudesse, eu falava também. Não, eu queria compartilhar com vocês essa alegria, né? É que Euridice me mandou um e-mail ontem, né, dizendo que, após uma semana da chegada do livro às livrarias de Portugal, nós já estamos indo para a primeira reimpressão. Isso é... Pois é, até me emocionei aqui um pouco. Claro que é. Mas, então, por favor, está com vocês agora a palavra. Por favor, Maria José. Curiosa de saber da sua emoção, de descobrir que você também, nos seus antepassados, tinha essa história. Pois é uma coisa curiosa saber que dentro dos meus ossos, dentro do meu tutano, né, dentro do meu sangue, existe um pouco dessa história. Ao mesmo tempo que é curioso, me estabelece um vínculo de compromisso e de responsabilidade muito grande, maior ainda, né? Mesmo porque alguns desses antepassados são personagens que, por si só, já dariam um livro, né? Tem um dos personagens muito curioso, depois eu queria trocar umas ideias contigo sobre isso. É um personagem curiosíssimo, que, ao mesmo tempo que era um cristão novo, né, ao mesmo tempo que era suspeito de judaizar em segredo, ele conseguiu
limpar, fazer o atestado chamado da limpeza de sangue, né? E se tornou fiscal do Santo Ofício. É um personagem dúbio, né, ambíguo e que me interessa profundamente. Na verdade, assim, esse livro daria outros livros. Tem vários livros aqui dentro, né? E várias possíveis continuações. Se isso fosse uma série da Netflix, né, dava assim uma segunda, uma terceira, uma quarta temporada. Basta dizer, por exemplo, no final do livro eu falo dos que partiram, quando os portugueses recuperaram as capitanias do açúcar, né, o equivalente ao Nordeste brasileiro hoje. Muitos retornaram para a Holanda, outros se espalharam pelas possessões neerlandesas, holandesas do Caribe, mas muitos ficaram, muitos não pegaram navio, não pegaram navios de volta. E curioso notar que hoje, na cultura popular nordestina, e eu falo isso como um nordestino, portanto, com conhecimento de causa, no sertão mais profundo do meu Ceará, por exemplo, existem determinadas tradições, determinados rituais fúnebres que são absolutamente decalcados, inspirados na tradição judaica, né? E lá eles não sabem disso. Se pergunta, por exemplo, para um sertanejo, por que quando morre alguém dentro da casa dele, ele pega aquela coisa que é mais preciosa naquela casa simples do homem sertanejo, que é a água, que é o pote com água, ele deita esta água fora, ele joga fora esta água, porque morreu alguém dentro de casa. Se eu perguntar para ele, por que você faz isso? Ele diz, porque meu avô fazia. E o avô do meu avô fazia. E o avô do meu avô fazia. O sentido original disso se perdeu, e é eminentemente judaico. Não é? Então, uma série de tradições, de rituais, de determinações, de obrigações judaicas são seguidas pelo homem sertanejo brasileiro que não tem nem ideia de que isso decorre de uma herança muito... Eu não garanto, mas que é sedutor é. Obrigado, Maria José. Te respondi? Nossa, que silêncio. Eu tenho uma pergunta. Sim, ela tem uma pergunta. Bom, se vocês não perguntaram, ela pergunta. Não, mas eu primeiro aguardo. Faça, para quebrar o gelo, vá. Eu tenho uma pergunta, mas eu também gostava de dar a minha resposta à pergunta. Pronto, então. Mas eu, é contigo. Porque é assim, porque nós questionamos por que razão as comunidades de acolhimento dos cristãos novos eram tão, eu nem digo bem rigorosas, eu digo rígidas, extremamente rígidas relativamente aos que vinham. Sim. Mas elas próprias também eram cristãos novos. Isso. Também eram. Portanto, porquê? E aqui há duas respostas. Há duas, não. Se calhar há mil mais e se calhar há a tua, não sei. Mas há duas. Normalmente, a tradição judaica diz... A tradição, enfim, judaica diz o seguinte. Não, é porque as pessoas não faziam a menor ideia do que era o judaísmo, e é verdade, na sua maioria esmagadora, e, portanto, tinham que ser muito rígidos e rigorosos em relação ao que era realmente o judaísmo. Sim. Essa é uma resposta. Sim. É a resposta soft, digamos assim. Na minha opinião, há mais do que isso, embora seja um pensamento que eu acho que vai ser considerado perverso, ou sei lá, qualquer coisa assim. É que eu acho que essas pessoas que eram também elas próprias, que tinham vivido em Portugal, debaixo, como cristãos, debaixo da violência da Inquisição, das perseguições, de tudo o que se sabe e que tu acabaste de dizer, né? Essas pessoas, de alguma forma, também assimilaram alguma coisa dessa violência e dessa atitude. Porque não é normal, digamos assim, a palavra não é boa, mas que, por exemplo, um Uriel da Costa seja submetido quase à excomunhão, que é uma coisa que praticamente no judaísmo não existia. Não existia a excomunhão,
Pronto, está bem, é o harem, mas o harem é outra coisa, é um bocadinho, é diferente, não é aquela excomunhão violenta que levou o Uriel da Costa ao suicídio. Portanto, com uma humilhação pública, com vergastas, enfim, pronto, as pessoas passarem por cima. Ou seja, no fundo, há uma... na minha... é uma interpretação, como outra qualquer. Acho que há uma própria assimilação do que se passava na Península Ibérica, portanto, não é só em Portugal, em Espanha também, claro, portanto, sobre esta questão. E isso é terrível ao mesmo tempo, mas eu acho que é uma realidade. Não sei o que é que tu achas sobre isso. Eu acho que as duas respostas à tua própria pergunta fazem muito sentido, né? Primeiro, para quem não leu o livro, e também ainda sem fazer spoiler, mas só para contextualizar, tem um momento, parece-me muito significativo, quando um dos rabinos mais proeminentes da comunidade portuguesa em Amsterdão, inclusive se especula se ele seria askenazi ou não, se ele seria de fato um sefardita ou não, que é o Saul Levi Morteira, né? Ele chega a dizer em sermões públicos, respondendo a uma consulta da própria comunidade, sobre o que aconteceria, por acaso, com a alma dos judeus portugueses que não conseguiram ir para a Holanda, que não conseguiram fugir. Portanto, morreram nas terras da idolatria, como eles chamavam. O que aconteceria com a alma, por exemplo, dos avós de Menassé, que morreram em Portugal? E aí a resposta do rabino chocou boa parte da comunidade na Holanda. Ele disse: essas almas não têm salvação. Essas almas morreram na terra da idolatria, morreram fora do judaísmo, portanto, estão condenadas. Isso foi um choque na comunidade, né? E fez com que, inclusive, muitos se lançassem ao recrutamento para a ida ao Brasil, na Companhia das Índias. Começou a recrutar gente e esses judeus disseram: bom, a utopia da Jerusalém do Norte está destruída, está diante disso, e agora vamos construir uma nova utopia, a utopia da Jerusalém dos Trópicos. Então, essa questão me parece ilustrar um pouco isso que a Esther estava falando, e tem uma outra coisa que não podemos esquecer, Esther. Quando houve a expulsão na Espanha, quando houve a expulsão em Espanha, muitos dos judeus que vieram buscar refúgio em Portugal eram tratados pela própria comunidade de forma muito hostil. Os refugiados espanhóis eram tratados como sub-humanos. Nos acampamentos dos refugiados, dos judeus espanhóis, nas fronteiras de Portugal, eles eram vistos pela própria comunidade. Eles são ameaças, são intrusos. Da mesma forma que quando os askenazes chegaram em Amsterdã, a comunidade sefardita, que já havia ascendido socialmente e economicamente, os encarou de forma muito distante, muito fria, né? E aí, essa tese de que talvez a ambiência de violência tenha deixado marcas tão duras, né, e tão profundas nessa gente, me parece fazer um pouco sentido. Não ameaço, eu não cogito e não ouso dar isto como uma resposta definitiva, logicamente, é impossível entrar na cabeça desses homens, né, eles estão lá atrás, claro. Mas também me parece, né, que há uma questão muito interessante nessa incompreensão da condição sefardita pela ala mais ortodoxa da comunidade em Amsterdã. Aquelas pessoas não eram ainda judeus, tinham sido criadas no criptojudaísmo, tinham sido criadas num judaísmo sem acesso aos livros sagrados, tinham sido criados sem acesso à própria língua hebraica, que eles não dominavam. Então, era um judaísmo um tanto quanto prejudicado no seu sentido mais profundo. E quando eles chegaram em Amsterdã, meio cristãos, né, ainda não judeus, e por isso que o Kaplan, que é um historiador fantástico, usou essa expressão, cunhou essa expressão que eu acho genial, que é do judeu novo, né? Tem o cristão novo, também tem o judeu novo, que é aquele judeu que saiu
desse criptojudaísmo e foi imerso dentro de uma comunidade já estabelecida e ele não conseguia corresponder às exigências de se tornar um judeu, né? E fez com que muitos deles se colocassem em situação delicada dentro da própria comunidade. Então, são questões muito profundas e muito interessantes de serem discutidas, né? Eu acho que isso também daria aí uma boa margem de investigação baseada nos documentos, nos depoimentos, né, desses indivíduos. Agora, tudo isso, para terminar, para dizer o seguinte, há momentos em que os personagens pelos quais nós estamos torcendo para que tudo dê certo com eles, nos decepcionam profundamente. Então, isso faz com que a gente tente compreender a história, né, não tentando separar dos episódios históricos os vilões e os mocinhos, né? Isso não é um desenho animado em que tem a turma do mal contra a turma do bem, né? Isso não é uma novela, uma telenovela, onde há o vilão, a caricatura do vilão e a caricatura do bom moço e da mocinha. Não. A realidade, a história, nós, seres humanos, somos muito mais complexos do que isso, né? Em nós habita o vilão e o mocinho a todo momento. Então é por isso que nesse livro, como todos os outros livros que eu escrevi, não procurem encontrar quem é a turma do bem e a turma do mal, né? Não procurem, porque pessoas como o grande Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro rabino das Américas, que foi para Recife comandar, ser o líder espiritual daquela comunidade, quando os portugueses retomam Recife, ele volta para a Holanda e ele vai participar do tribunal que excomungou Spinoza. Então, assim, humano, demasiadamente humano, não é? Exatamente. Esse livro tem uma trajetória que também daria um livro, contar como é que foi a construção desse livro. Na verdade, se a gente vai para o lugar mais remoto em que essas ideias começaram a me entusiasmar, eu estava ali em 2002, 2003, talvez, não sei precisar exatamente quando estava, inclusive, ou depois de 2004, quando havia lançado o meu primeiro livro de circulação nacional do Brasil, que era a biografia do Castelo Branco, primeiro ditador pós o golpe de 64, a figura de Maurício Nassau sempre me fascinou, né? Eu tinha um projeto, cheguei a acalentar esse projeto durante um breve período, de fazer uma grande biografia de Maurício de Nassau, né? Então, comecei a ler sobre o Brasil holandês, comecei a comprar livros sobre isso, comecei a tentar qual era, né, a bibliografia fundamental para essa compreensão, mas na leitura disso tudo, outros aspectos da história foram me parecendo mais fascinantes. Houve um momento em que eu disse, não é a biografia do Nassau que eu quero escrever, não é uma biografia. Talvez, quando eu comecei a ler os relatos das guerras travadas entre os lusos brasileiros e os holandeses, e percebendo como cada lado contava a mesma história de forma absolutamente diferente uma da outra, de forma antagônica, eu disse, só isso dá um livro, contrapor os dois discursos. Além da guerra de pólvora, de espada, tinha uma guerra de tinta, tinha uma guerra de palavras. Semiótica, claro que foi a semiótica, né, que me deu essa... tal. Então, como analisar isso dentro da perspectiva daquilo que o Bakhtin falava da heteroglossia, ou seja, contar a mesma história a partir de pontos de vista narrativos diferentes. Isso me seduziu durante algum tempo, quase virou um projeto de doutorado, chegou até a conversar, cheguei até a conversar com o orientador, mas tinha uma outra história ali dentro de tudo isso que estava me chamando. Quando me caiu nas mãos, há muito tempo, um livro de um grande especialista no Brasil, professor José Gonçalves de Mello, o livro chama Gente de Nação, um clássico da historiografia sobre a história dos judeus no Brasil colonial, aí eu disse, eu vou começar a ler um pouco mais sobre isso. E aí esse assunto foi me puxando, o fato dessa descoberta, dessa ancestralidade me puxou mais ainda, e quando eu vi, essa história me contagiou de tal forma que uma vez estávamos numa viagem de trabalho pelos Estados Unidos, e
estando em Nova York, eu fiz questão de conhecer o cemitério que eu narro no prólogo do livro aqui, que tem algumas fotos que eu reproduzo. Nesse momento, diante daquele cemitério, a convicção virou realmente efetiva, o que era um plano virou um projeto, o que era uma possibilidade virou uma certeza. Né? E aí comecei a fazer as primeiras pesquisas sobre isso, mas a vinda para Portugal foi decisiva. Né? Então, eu venho coletando material há muito tempo, portanto, há mais de uma década, mas atravessar o Atlântico foi fundamental nessa decisão. Quando eu vim para cá, já foi decidido a transformar isto num livro. Né? Eu já tinha começado alguma coisa no Brasil, mas aqui, a proximidade com os documentos, com a própria atmosfera, com a própria arquitetura, porque tem outra coisa que eu preciso quando estou escrevendo uma coisa, eu preciso saber quais eram as cores, quais eram as texturas, quais eram os sabores, quais eram os sons que esses personagens ouviam. Né? Então, claro que Lisboa hoje é bem diferente da Lisboa daquele tempo, mas o fato de estar deste lado do Atlântico foi decisivo. E não só por uma questão geográfica, mas também por uma questão de motivação. Eu também era agora um arrancado da terra. Né? E só uma coisa, Esther, só para terminar, sobre essa resposta tão longa, que se vocês me deixam, eu vou longe. Sabia que o título foi difícil de escolher? Eu já havia mandado os originais para a editora e o livro não tinha título. O livro não tinha título. A gente pensou em algumas coisas, mas nada me convencia, nem convencia o Otávio, nem o Luiz, né, os meus editores. E chegamos a fechar um título, mas aquilo não me convencia. Eu disse, vamos para os textos, vamos para a Bíblia judaica, vamos abrir aqui, vamos lá. Né? Aí comecei a abrir as escrituras às cegas, assim, em busca de alguma citação. Foi quando eu me deparei com esse trecho do profeta Amós. Né? Hei de plantá-los na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. Nunca mais serão arrancados da terra. Arrancados da terra. Pronto, está aqui o título. Né? Então, assim, foi uma descoberta final já. Né? O título ia ser outro, ia ser bem ruim, ainda bem que meu editor não gostou e eu fui atrás desse título, porque, como o Esther disse, tem uma carga emocional, de dor na palavra, né, arrancados, que eu acho que expressa melhor essa história. Porque tem isso, aquilo que nós falávamos logo no começo, né, ou seja, aliar ao rigor da pesquisa essa questão do prazer do texto. Tem algo aí, um pouco de transferência de tecnologia que eu vou fazer aqui, um curso de criação de texto de não ficção de graça aqui, tá? Rapidinho, assim. É que uma coisa que quem lê meus livros percebe que todo início de capítulo, por exemplo, eu busco uma cena que seja absolutamente imagética, cinematográfica, e eu vou em busca dos documentos para que o leitor sinta-se naquele espaço. Por isso que eu falo, eu preciso saber o que é que essas pessoas sentiam, o que é que elas viam. Por exemplo, quando eu tive que transcrever ou narrar uma travessia transoceânica, eu nunca fiz uma travessia transoceânica de navio, pelo menos, né? Viajo no avião, mas eu precisava saber o que era uma travessia transoceânica, não hoje, naqueles coisas horrorosas que ficam ali paradas no porto, ali, né? Aqueles navios enormes e tal. Não, eu precisava saber como é que era numa caravela, uma nau. E aí eu tive que ler tratados de navegação do século XVI, do século XVII, para descobrir qual era a sensação, por exemplo, de um holandês que cruzava a linha do Equador pela primeira vez. Né? Eu precisava que ele me dissesse, eu precisava buscar isso. Então, o calor que ele sentia, a sede extrema, tudo isso está narrado no livro com base nessa documentação. E aí, eu acho que nós estamos chegando ao final, eu terminaria, a propósito disso, também lendo a segunda epígrafe do livro, de um grande historiador, o Duby, em que ele diz: eu não pretendia oferecer simplesmente um inventário do que encontrara ao analisar a documentação,
estabelecer um mero processo verbal, um relato da minha exploração. Propunha-me a partilhar com os leitores uma emoção, a mesma que experimentei no momento em que, vasculhando entre os vestígios mortos, julguei ouvir novamente as vozes extintas. É isso que eu busco no meu trabalho. É isso que este mestre, né, me recomenda, e é isso que eu acho que eu tento fazer modestamente, né, seguindo os passos de um mestre. É isso. Acho que a editora aqui já está me cutucando. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Eurídice. Obrigado, Esther. Obrigado a todos. Muito obrigado mesmo.